Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, muito felizes hoje por recebermos pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o nosso querido amigo Sérgio Thyssen. Sérgio que veio do Rio de Janeiro a Goiânia proferir palestra no encerramento da 6ª Semana Espírita. Sérgio que é médico, palestrante no Brasil e no exterior, vai falar conosco hoje sobre os 160 anos de O Livro dos Espíritos, essa obra fundamental da doutrina espírita. Você acompanha ainda o Momento Cultural, o quadro Tira Dúvidas e a dica de leitura da semana. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje, então, nós vamos falar sobre os 160 anos de lançamento de um livro que é muito importante para a humanidade, que é o Livro dos Espíritos. Para falar conosco, nós recebemos Sérgio Thyssen. Sérgio, uma alegria, um prazer ter você conosco aqui em Goiânia e no nosso programa Encontro Fraterno. Olá, Ivana. Eu também estou muito feliz por ter vindo a Goiânia, por ter participado da palestra de ontem e por nós podermos hoje conversar a respeito de O Livro dos Espíritos, especialmente nos recordando de que estamos completando 160 anos da publicação da sua primeira edição. Sérgio, O Livro dos Espíritos é Allan Kardec. Na verdade, Allan Kardec é autor deste livro? Foi ele que escreveu? Olha, Ivana, ele não foi propriamente o autor, mas ele tem o maior dos méritos, porque ele era um espírito missionário para exatamente fazer não só o trabalho do Livro dos Espíritos, mas dos livros que vieram depois, mas nós temos que reconhecer que a verdadeira autoria é dos espíritos da codificação, como são chamados, aquele conjunto de espíritos, alguns que se tornaram como que conhecidos, outros não, mas que fizeram parte de todo um grupo vinculado ao Espírito de verdade, que é Jesus, para que nós tivéssemos todo um trabalho de revelação de aspectos que nós não tínhamos antes, e Allan Kardec, então, tem este papel fundamental e era o espírito preparado para isto, para como que reunir todos esses ensinos que vieram através de médiuns distintos de toda a Europa, por assim dizer, especialmente na França, e que vieram a compor a obra chamada de O Livro dos Espíritos. Então, a autoria, eu poderia pensar com todos no sentido da espiritualidade, mas Allan Kardec teve um papel essencial. Falando nisso, dessa obra vinda dos Espíritos por meio de vários médiuns, nós sabemos que essa época foi uma época em que a sociedade estava muito voltada para esse intercâmbio com os Espíritos. Inclusive, nós sabemos que existiam as sessões com mesas girantes. Mas antes disso, ou talvez até ao mesmo tempo, nós tivemos um episódio nos Estados Unidos que nos chamou muita atenção, que é o das Irmãs Fox. Conta um pouco pra gente, como é que foi essa história? Muito bem, esse é um episódio que como que faz parte da história até chegarmos propriamente à codificação e os livros básicos kardecianos que nós chamamos. Então, no estado de Nova York, numa cidadezinha pequena chamada Hydesville, havia uma casa que foi alugada por um casal com 3 filhas. E outras pessoas já haviam residido ali. E numa certa altura começaram a surgir ruídos estranhos, como que pancadas nas paredes de madeira, porque era uma casinha simples. E naquela altura esses ruídos se intensificaram e numa determinada oportunidade, uma das meninas, como uma espécie de intuição, começou a imaginar que por trás daquelas batidas poderia haver uma entidade, alguém que tivesse pensamentos e que pudesse estar usando aquilo para se comunicar. E acaba que ela tinha razão. E ela estabelece com a origem das batidas uma espécie de um diálogo, muito como que artesanal, mas que foi suficiente para que ele se comunicasse com elas e elas com ele. Era um mascate que havia vivido naquela região e ele procura vender algo de si
para os antigos donos daquela casa. E por uma questão que nós não temos ainda uma noção melhor, o casal acaba como que assassinando o mascate. Charles Rosman é o nome dele. E ele, naquela maneira de se comunicar, ele inclusive disse tudo isso que tinha acontecido e ainda disse aonde estava enterrado o corpo dele. E elas comentaram com as irmãs e com os pais, e aquilo tudo veio à tona, não é? Toda a imprensa da região veio a ter conhecimento de tudo aquilo, se tornou uma coisa notória e resultou numa divulgação de como que alguém que já havia morrido pudesse falar coisas a seu próprio respeito, ele já do outro lado da vida, por assim dizer, e elas do lado de cá. Enfim, acaba que o corpo é devidamente encontrado e aquilo tudo como que vem à tona. Muito bem, esse foi um episódio e que ficou ali claro, primeiro, a sobrevivência da alma do mascate após a morte. Em segundo lugar, a mediunidade das meninas, especialmente de duas delas, as mais jovens inclusive. E aí então elas como que demonstram ali um tanto da comunicabilidade com os espíritos, de uma maneira rudimentar, mas que se tornou muito conhecida pelo inusitado do fato, né? E aí então esse é como que um momento marco. E essa questão da comunicabilidade acabou se espalhando pelo estado de Nova York, pelos estados vizinhos, e a coisa então foi adiante. Ainda no estado de Connecticut, que é vizinho, surgiram as primeiras mesas girantes e que atraiu uma certa parte da sociedade daquele estado dos Estados Unidos. E aí depois isto vai como que acontecer em França, especialmente na sociedade parisiense. E essa questão aí sim toma uma proporção completamente diferente. Bom, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho, porque nós vamos ter que parar para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos falando sobre esse fenômeno das mesas girantes na sociedade parisiense e o que isso resultou para nós. Daqui a pouquinho nós voltamos. Nós vamos deixar aqui uma dica de leitura para você. Está sendo lançado aqui na FEEGO, no 33º Congresso, o livro Ecos do Passado, que podemos dizer que são 2 livros em um. Você vai ter a oportunidade de ler um romance, mas também de acessar os capítulos que trazem informações sobre a mediunidade, a formação do médium, a sua responsabilidade diante das tarefas mediúnicas, diante do seu próprio comportamento. A mediunidade é um caminho de melhoria interior. E se nós soubermos aceitar esse convite da forma correta, com o esclarecimento necessário, estaremos indo realmente para uma vida melhor. Eu convido você a mergulhar em Ecos do Passado, dinâmica de uma reunião mediúnica. Boa leitura! Olá, amigos! A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo. Estamos
Estamos de volta hoje falando sobre 160 anos do Livro dos Espíritos. Conversando conosco, Sérgio Thyssen, nosso amigo do Rio de Janeiro. Sérgio, quando então chega à Europa esse fenômeno das mesas girantes, e isso se alastra de uma forma, populariza-se de uma forma fantástica, o que é realmente o fenômeno das mesas girantes? O que acontecia? Muito bem, também faz parte da história de tudo isto, até chegarmos ao Livro dos Espíritos, mas foi uma forma que a espiritualidade superior encontrou de fazer com que as pessoas comuns que viviam na sociedade francesa conhecessem algo inusitado que chamou a atenção de toda a sociedade, exatamente pelas suas características, em que as mesas, como se fosse assim, imaginemos um clube com muitas pessoas que vinham dos seus lares, das suas casas, e nas noites de sexta, sábado e domingo se reuniam em torno dessas mesas. E essas mesas começavam a se movimentar. E todo mundo percebeu que essas mesas tinham uma movimentação inteligente. Não era uma movimentação casual, ela era causal. De tal maneira que não eram por fatores do ambiente que poderiam justificar algum movimento de algum objeto. E aí elas começaram como que a perceber uma causa oculta, mas inteligente. Mas as pessoas faziam perguntas para a mesa e a mesa respondia. Exatamente. Então, essa coisa inteligente é porque depois de movimentos inusitados, eles, com a intuição de que havia uma causa inteligente por trás, começou a haver, como no caso das irmãs Fox, de um outro modo, uma ideia de uma comunicação. E aí eles estabelecem uma maneira de criar um alfabeto, como, aliás, as meninas também fizeram antes. E, a partir disso, eles faziam as mais variadas perguntas. E isso virou como uma febre, como se dizia, E isso se espalha por toda a sociedade parisiense, em especial, e algumas outras na própria França. E isso gerou o interesse progressivo de pessoas que não vinham para esses lugares de reunião simplesmente por mera curiosidade. São pessoas que começavam a pensar: puxa, mas o que é isto? Do ponto de vista científico, do ponto de vista de entender os mecanismos. Então, as mesas se movimentavam por quê? Porque a espiritualidade tinha interesse de que essas coisas acontecessem para que isto chamasse a atenção de quem viria a se interessar por isso tudo para o que estava projetado para mais adiante. E as mesas se movimentavam por quê? Porque há uma mediunidade chamada de efeitos físicos, como depois muito bem vem a estudar isso tudo Kardec e publicar no Livro dos Médiuns, a ideia de ectoplasma, de ectoplasmia, de fluidos humanos que a espiritualidade pode mobilizar de pessoas encarnadas. E com esses fluidos, que são fluidos densos, que pertencem ao corpo físico, esses fluidos reunidos e condensados são capazes de gerar movimentos. Geraram as pancadas na casinha das irmãs Fox e agora geram uma coisa mais vistosa, que era o movimento das mesas. E como eram os espíritos que movimentavam isto, eles respondiam às perguntas daquelas pessoas curiosas quanto a questões muitas vezes fúteis das suas vidas pessoais e coisas do gênero. Mas isso se espalha e vem chamar a atenção de algumas pessoas, eu diria, especiais, especialmente Allan Kardec. Quando você fala que estabeleceu-se essa forma de comunicação por um alfabeto, então era relacionado ao número de batidas que a mesa dava, o número de batidas correspondia a uma letra? Exatamente. Eles organizaram para ensejar a comunicação, uma forma de que, através de movimentos da mesa, eles estarem dizendo, por exemplo, sim ou não. Então, por exemplo, que é uma forma, porque muitas perguntas eram: é assim que acontece? E a resposta pode ser sim ou não. E aí, então, uma inclinação significa sim, duas significa não. Ou para um sentido sim, para o sentido inverso não. Era questão de combinar. E como isso se multiplicou, cada grupo fazia mais ou menos a seu modo.
mas a própria forma de se comunicar também ia passando de grupo para grupo, no sentido de agilizar as reuniões, porque as pessoas interessadas, elas queriam respostas rápidas, né? Para poderem perguntar mais, para poderem ter mais respostas e irem desse modo como que consultando o mundo espiritual, né? Então, esse alfabeto, ele se tornou clássico, de tal maneira que, a partir de um certo momento, todos usavam de uma forma muito parecida, né? E isso tornou como que uma comunicação concreta, muito rudimentar, por um lado, demorada, porque isso, o alfabeto tem um número de caracteres e isso demandava tempo, e eram reuniões longas por causa disso. De qualquer maneira, muito mais do que quantidade, o importante era a qualidade do trabalho, a qualidade das perguntas e a qualidade das respostas, né? E isso veio como que através de intermediários, a convite desses intermediários, Allan Kardec, que na época tinha um outro nome, que era o seu nome como que de batismo, que não foi batizado, mas era um nome da sua certidão de nascimento, Hippolyte Léon Denisard Riveio. Ele então, convidado, vem olhar aquilo tudo, e quando ele percebe aquelas respostas, ele diz, mas aquilo não é casual, tem uma causa inteligente. E aí ele antevê, numa ideia de um espírito preparado, o quanto viria a partir daquelas questões que ele estava começando a se inteirar. E não deu outra coisa, né? Ele abandona praticamente todo o restante dos seus interesses naquela sua encarnação para se dedicar todos os demais anos da sua vida a tudo que gerou aquele interesse inicial a partir do fenômeno das mesas girantes. Na verdade, era toda uma espiritualidade a bem da nossa humanidade, que já tinha tudo isso previsto, que se utilizou das questões do grande movimento das mesas para que um dia Kardec ali chegasse. E a partir dali, o fenômeno das mesas foi se diluindo progressivamente. E o fenômeno que era o objetivo de tudo aquilo veio a ocupar o devido espaço na vida de Kardec, na vida de outras médiuns, né, que nada tinham a ver com as mesas girantes, e aí nós vamos ver a história do surgimento de O Livro dos Espíritos. Muito bem, nós estamos aqui num bate-papo muito interessante com o Sérgio, nós vamos parar novamente para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós continuamos esse bate-papo. Até já. Tira Dúvidas de hoje traz a seguinte pergunta para Elzita responder. Hoje, os animais de estimação são tratados quase como humanos. É verdade que um dia nossos pets serão humanos de verdade como nós? Olha que interessante a graça da evolução. É da lei que o superior auxilie o inferior. Então, quando nós vemos essa onda de seres humanos extremamente envolvidos com os animais, pequenos animais, o seu pet, o meu pet, se ele chegará a ser um ser humano, eu não sei. Mas a essência que habita o cachorrinho, o gatinho, um animal qualquer, essa essência dentro da fieira evolutiva passará pela transformação de chegar ao reino hominal. E isso aí você vê com bastante propriedade no livro Evolução e Dois Mundos. O seu pet não será um ser humano, mas a essência que hoje estagia na vestimenta do seu cachorrinho, essa essência sim chegará ao reino hominal. Muito interessante, e nós agradecemos essa explanação e queremos convidá-lo para estar conosco numa próxima oportunidade. Nós estamos no tiradúvidas@feego.org.br. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa,
estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, A Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional, para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Estamos de volta hoje falando sobre o surgimento de uma obra tão importante para todos nós, que é o Livro dos Espíritos. Falando conosco, Sérgio Thyssen. Sérgio, quando Allan Kardec, então, na verdade o professor Hippolyte Léon, quando ele tem contato com isso, é até importante a gente dizer que num primeiro momento ele era cético em relação a esse fenômeno, não é? E depois, quando ele percebeu que se tratava de algo realmente sério, que havia uma inteligência por trás daquilo, ele se interessa e começa a pesquisar. Mas aí você falou conosco que as mesas girantes elas foram progressivamente ficando de lado porque a mediunidade começou a surgir de uma outra forma. Foi aí então que criou-se o hábito da psicografia, por exemplo, ou da psicofonia? Foi nesse momento que Allan Kardec começou também a se utilizar dessa mediunidade? A gente não diz um momento, porque foi um período, não é, de como que mudanças no sentido daquilo que era preciso acontecer. Então, como o fenômeno das mesas girantes era um fenômeno, apesar de difundido, e que um grande número de pessoas se envolvia com aquilo não era o objetivo principal da espiritualidade, aquilo era um caminho para se chegar ao objetivo principal. Então, na medida que Allan Kardec conheceu essa fenomenologia, se interessou por ela, e era o missionário para fazer isto, já não cabia tanto que uma grande parte da espiritualidade ficasse como que trabalhando por trás das mesas girantes. E utilizando, o que também é importante ressaltar, o ectoplasma das pessoas da sociedade. Entende? Porque o ectoplasma é uma coisa delicada, existe toda uma ciência por trás disso, isso é um investimento. E como já não era mais o motivo principal, isto foi como que naturalmente, como que se deixando de lado. E você lembrou muito bem na pergunta a ideia de uma outra etapa, a partir do interesse de Kardec, um espírito de uma condição excepcional e com uma condição de racionalidade invejável, talvez única, né? Ele então se interessa por aquilo e vislumbra toda uma perspectiva do que estava por vir e se empenha por tudo isto, né? E é o missionário, né, para que todas essas coisas do mundo espiritual viessem para nós. Mas você também disse muito bem, a partir dali, outras expressões mediúnicas, já no sentido de mediunidade, de efeitos inteligentes. Porque a ectoplasmia, ela é do grupo da mediunidade dos efeitos físicos, tipicamente, como é a grande divisão dos fenômenos mediúnicos, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não que por trás das mesas não se pudesse perceber uma causa inteligente também, mas o ectoplasma é mais para a fenomenologia física. E aí vieram as psicografias, e vieram, inclusive, pelas mesmas médiuns que depois psicografavam, assim no sentido de tomarem propriamente do lápis para escrever, também havia escrita direta, que ainda, de certa maneira, é uma mistura de efeito inteligente com ectoplasmia, para poder, como que, ensejar esse tipo de coisa. O que é a escrita direta? A escrita direta é quando não há um instrumento propriamente conduzido pela mão humana para escrever. É como se o lápis escrevesse, o grafite impregnasse o papel, mesmo dentro de uma gaveta fechada. O que é muito curioso, né? Nós praticamente não temos mais isso hoje.
porque aquilo realmente compôs uma época que era a época de se chamar a atenção. Pois bem, e aí veio a psicografia, vamos dizer assim, para valer, no sentido de que aquilo então, até os dias de hoje, né, tomou conta das expressões mediúnicas mais comuns da época e era o meio mais simples da espiritualidade se comunicar, no caso pela escrita. E era importante se lembrar nessa ocasião que o que estava por vir eram livros. E como o que estava por vir eram livros, o meio para se alcançar os conteúdos dos títulos dos livros era exatamente a escrita. E aí vieram a se tornar como figuras notáveis desse processo, meninas, eu diria, médiuns adolescentes. Quando a gente diz isso, é curioso, eu não estou me referindo a meras adolescentes, porque isso é a visão do encarnado que vê meninas de 13 a 16 anos. No caso, Hermance de Faux, 18 anos na época. Mas a ideia de que eram espíritos muito preparados, não eram médiuns comuns, né? Então, eram espíritos de toda uma confiabilidade, de toda uma história anterior, cada uma delas, de dedicação à causa do progresso humano. E aí elas renascem na mesma época e acabam chegando a Allan Kardec e a outros amigos espíritas, no sentido de que a coisa pudesse ir adiante através delas. Da mediunidade. Da mediunidade psicográfica. Qual foi o critério que Allan Kardec adotou para selecionar os conteúdos dessas informações que vinham dos espíritos? O que é que ele realmente colocou nos livros? Muito bem. As informações, elas não vieram espontaneamente. Uma parte sim, mas uma parte foi a partir das perguntas formuladas pelo próprio codificador e por amigos intelectuais da época que, sabendo do projeto, trataram de ajudar na formulação das perguntas. Vale a pena a gente comentar, por causa dos 160 anos da obra, que a primeira edição, a do 18 de abril de 1857, ela era o conjunto de 501 perguntas. Então, a primeira edição é uma edição menor, que era o que se conseguira reunir de questões para serem respondidas pela espiritualidade. Só 3 anos depois, em 1860, que nós vamos ter, vamos dizer, o Livro dos Espíritos completo, como nós temos hoje. 3 anos depois. E aí são 1018, dependendo, ou 1019 perguntas, dependendo da questão 1011, que ficou como que sem ser intitulada e numerada, eu diria. Então, o que acontece? O critério mais importante teve a ver, e isso é uma coisa típica de Kardec, a ideia da universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, as mesmas questões foram enviadas a médiuns diferentes, aproximadamente 10 deles, espalhados por toda a França e alguns outros países também. Então, é uma preocupação linda de Kardec, porque aquilo que um espírito responde por um médium é uma coisa e pode corresponder muito bem a uma verdade absoluta, mas ele queria a certeza, a máxima possibilidade de que tudo que ele fosse colocar no livro fosse correspondente à verdade. Então, ele enviava as mesmas perguntas a outros médiuns, recebia as respostas, e lembrem-se que não era uma época como nós temos hoje, tudo era muito mais difícil. A comunicação entre nós era outro momento da nossa história. E aí, então, ele compara. Então, é um trabalho exaustivo, ele e a sua equipe, mas ele especialmente, no sentido de ver o que cada espírito, vindo de médiuns diferentes, de lugares diferentes, respondiam a respeito do mesmo tema. E aí ele reuniu isso tudo, compilou isso tudo e teve um trabalho único, capaz de fazer com que aquilo que ele publicasse realmente fosse, vamos dizer assim, o melhor dos conteúdos. E essa é uma herança, né, de trabalho, de dedicação, de empenho que este espírito preparado para fazer tudo isso, que é um legado da espiritualidade,
para nós através de Kardec. Então, o grande legado é do mundo espiritual, não é? Um conjunto de espíritos muito preparados, mas o mais preparado de todos, talvez possamos ver sob esse prisma, era exatamente aquele que reencarnou na figura que depois passou a se chamar de Allan Kardec. E aí nós temos essa luz para o mundo que é a doutrina espírita. E olha, fica aí, né, para que nós tenhamos a curiosidade de buscarmos mais conhecimento sobre essa obra e, de acordo com o que nós estamos conversando aqui, para nós que somos espíritas, não nos esquecermos jamais do princípio utilizado por Kardec da universalidade dos ensinos dos espíritos, já que novas obras surgem a cada momento, muitas vezes trazendo informações que são novas e que nós temos que ter o cuidado de aguardar a confirmação, não é, por meio de outros espíritos. E nós também teremos um novo programa que nós produziremos com o Sérgio, falando um pouco mais sobre a vida desse codificador de Allan Kardec, tão importante para a conclusão deste trabalho. Então, Sérgio, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui, a sua contribuição conosco. Eu que agradeço, Ivana. Muito feliz de estar contigo e com toda a nossa equipe. E nós agradecemos a você que tem nos acompanhado todas as semanas. Nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá e fiquem com Deus. Um abraço. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Muito obrigada.